Bem, dando ainda continuidade nessa terceira parte de nossa tarefa, o que nós iremos fazer agora é organizar de tal forma que o nosso conteúdo ele fique, ele apareça de uma forma mais compacta, não mais compacta, mas bem mais organizada. Ou o que eu quero dizer? A gente vai implementar os cards para que vários cards possam aparecer numa linha e não um card ocupe uma linha inteira, como a gente consegue, como a gente está vendo aqui. Nesse sentido, então, vamos especificar o tamanho do nosso card para que nossa página consiga organizar os cards, como eu disse, em colunas e depois em linhas. Então, aqui a gente vai fazer, vamos utilizar o atributo style do componente MudBlazor, que é onde nós conseguimos utilizar propriedades de CSS para configurar o nosso componente. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui um width, que é uma propriedade de largura em CSS, e especificar qual é a largura que eu tenho, que eu quero no meu componente. Então, por exemplo, 600 pixels. Pixel é uma medida, um comprimento, é uma medida de comprimento, não é uma medida de comprimento, posso considerar que sim, mas é uma medida em que eu posso dizer que determinada coisa vai ocupar um espaço no meu ecrã. Os nossos ecrãs eles têm pixels, que é um ponto de luz, que é o menor espaço que um ecrã pode ter, ou seja, é mesmo o ponto menor ponto que um ecrã pode ter. Então a gente tem ecrãs com alta resolução, com baixa resolução, mas independente da resolução, o pixel é o menor ponto que um ecrã pode ter. Você pode ter muitos pixels por polegada, e isso vai, quanto mais pixels por polegada, maior a resolução que o ecrã tem. Só que um pixel é a menor unidade de medida de um ecrã. Então, o que eu digo aqui é que o meu paper aqui, no caso do componente, ele vai ocupar 600 pixels. Então, vai ser 600 unidades de pixel. E eu vou aqui atualizar para vocês visualizarem isso. Aqui, então, eu já mostro que ele vai ocupar dentro desse meu ecrã esse espaço, que são 600 pixels. Eu não sei quantos pixels tem o meu ecrã. Ok. Só que isso aqui ainda está um pouco embaralhado, né? Assim, tá tudo na vertical. Eu quero que os próximos componentes, cards, eles apareçam ao lado e depois abaixo, em Z. Então, eu vou colocar aqui ainda mais informação. Vou colocar aqui, por exemplo, vou chamar class, o atributo class, assim como a gente chama lá em Bootstrap. E aqui eu vou especificar que eu quero que os nossos itens, cards, eles flutuem, flota.start. Eu vou atualizar aqui. E o float start faz justamente isso. Vai permitir que cada um dos itens subsequentes encontrem espaço ao lado do anterior, que é o que a gente fez aqui, porque esse é um item flutuante. Então, quer dizer que ele não vai ocupar mais espaço do que o espaço que ele foi programado. Então, aqui a gente já tem uma organização mais ou menos como o pretendido, ou seja, começa o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Só que a gente ainda tem mais coisas para melhorar. Por exemplo, a gente viu aqui no nosso modelo de card que é ícone e depois valor. E aqui não é o que tá, não é o que a gente tem. Então vamos alterar aqui nos mood item, vamos dizer que assim, que o nosso cada mood item desse vai ocupar um espaço, e independente do tamanho, seja para o menor, seja para o maior, XS indica que é o menor tamanho que o nosso ecrã pode ter. Então, se o ecrã for pequeno, ou grande, ou médio, ele vai ocupar 4 espaços. Então, vamos colocar aqui 4. Vou colocar aqui 4. A mesma coisa embaixo. Ó. 4, 4. Vou guardar e vou atualizar. E vejam agora. Deixa eu atualizar aqui.
Ah, porque deu um problema aqui. Deixa eu fazer um stop aqui. Faltou umas aspas aqui, ó. E aqui também. Por isso que deu mal lá. Ok, Ctrl S. Vou executar novamente. Pronto, já está aqui, ó. Já estão, os nossos ícones já estão aqui, os itens já estão separados. O que eu vou fazer? Permitir que dentro dos itens o ícone e o texto fiquem lado a lado. Então, para isso, a gente vai chamar class novamente e vamos utilizar um padrão de Bootstrap, que é o deflex. O deflex permite que as coisas se organizem. Vamos usar aqui Bootstrap. Aqui, vamos lá, Bootstrap, aqui nos Utilities, Flex. Vamos aqui. Por exemplo, como a gente consegue ver, se organizem ou à esquerda ou à direita, ocupem espaço. Deixa eu mostrar aqui uma outra opção. Ou como a gente consegue ver aqui, ó, uma ao lado do outro. Isso sempre no parent. Ou aqui, como a gente consegue ver, vão alinhando e depois, a quantidade, se eu tenho 10, eles vão ocupar a quantidade X de espaço, dos 9, 8, 10, que seja, e os demais vão em seguida. É parecido com o que a gente fez com o float aqui, só que isso é no parent. Aqui no float eu estou dizendo no filho, que o filho é que tem esse espaço. Se eu fosse especificar que os itens filhos é que estariam organizados assim, eu teria que ir para a página home, que é isso aqui. Ó. Eu teria que vir aqui na página home e dizer que cada um desses itens aqui vão estar organizados, então eu teria que colocar aqui uma div dizendo que eles estão organizados aqui internamente dentro dessa div como flex. Aqui não, que eu estou dizendo que o próprio item já é um item que ele não vai ocupar todo o espaço, vai estar organizado de maneira flutuante. Então, como eu disse, aqui é deflex para cada um dos itens da grid. Vou atualizar e vamos visualizar ali. Ok, já está, ó. Esquerda, direita, flex. Se tivesse mais itens, eles iam ficar aqui à direita. Se eu tivesse, por exemplo, mais texto aqui, mais informações dentro de cada item desse, eles iam sempre se organizando à direita, de maneira flexível. O que a gente precisa ainda fazer aqui é melhorar a visualização disso em termos de espaço. A gente pode melhorar o espaço aqui. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui mais? Aqui na class, eu vou especificar aqui o nosso padding, ele vai ser um P3. O que é o padding? Padding é o espaçamento que eu tenho interno a um objeto. Margem é o espaçamento que eu tenho externo ao objeto. Então, aqui, por exemplo, deixa eu mostrar isso aqui. Tá. Vou mostrar aqui. Eu tenho um item aqui e vou ter outro item aqui dentro. Tá aqui. Esse item aqui, em relação a esse, essa distância aqui, eu posso chamar de padding. Essa aqui. Que eu estou dizendo que os filhos desse item, em relação a ele mesmo, podem ter um espaçamento de x. Então, esse espaçamento aqui... Cadê? Esse espaçamento aqui... Deixa eu só fazer isso aqui. Vermelhinho. Esse espaçamento aqui, ó, eu posso chamar de padding. Se for
do pai para o filho. Se for em relação do filho para com o pai, é margem. Ou então, se for em relação de dois elementos externos, eu vou colocar isso aqui assim, ó. Vou mudar isso aqui de cor para verde. Isso aqui para mim é margem. Aqui é margem, porque desse para esse é margem, desse para esse é padding internamente. Então, o que eu quero aqui é que os filhos, em relação ao pai, tenham um espaçamento, que é o padding. Esse espaçamento em Bootstrap, aqui por isso que eu estou utilizando na classe, ele pode ser do P0 ao P5. Eu vou colocar um P3 e vou atualizar. Vamos ver lá. Vejam lá que agora ó, já tem espaço aqui. Ó. Pronto. Já melhorei. Só que agora o que é que eu quero? Eu quero especificar que entre esse item e esse item, eu quero que eles tenham espaço. Agora eu vou trabalhar uma margem. Como é que eu faço? Então, agora eu vou escrever um M. Vou colocar, por exemplo, M-3. Esse M-3 vai especificar que a margem entre eles vai ser 3, de uma que vai de 0 a 5. Então, vou atualizar aqui e vamos ver lá como é que fica. E vejam lá, ó, aqui já ocupou, a coisa já fica ocupando mais espaço. Por quê? Porque agora, como eu coloquei que eles são flutuantes e agora tem margem, a gente visualiza que eles vão se organizar de outra forma, porque aqui já não cabe mais 600. Então, o que, que eu posso fazer aqui? Vou diminuir só mais para um dos dois, ou um. Vou atualizar para ver como é que vão ficar. E já ficou um bocadinho melhor agora a visualização. A gente tem alguns problemas aqui, mas não são graves, que é as linhas, os carros não ocuparem a mesma altura, né? Mas isso não é grave, a gente poderia fazer truncate para o texto ocupar no máximo 4 linhas. Não vamos fazer isso, vamos deixar a coisa como está aqui. A gente poderia colocar, por exemplo, um botão visualizar mais, mas não é o que a gente vai fazer para já, porque isso fica para a próxima aula, que é quando a gente carregar no card, se a gente quiser ver o detalhe dele, a gente vai para uma página, digamos, carregar não vê mais, a gente vai para uma página e ele vai especificar mais informações do card.